Hello, students. How are you? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e espero também que vocês tenham feito boas provas e também que tenham tido um ótimo feriado, certo? Então, terminado nesse feriado longo, prolongado, vamos iniciar um novo assunto. Na unidade número 3. O título da nossa unidade número 3 é Let's Go. Hoje nós vamos estudar as primeiras páginas, né, deste assunto, que são as páginas 24 and 25, certo? Páginas 24 e 25, ok? Então vamos lá. Então vamos começar aqui pela página número 24, certo? Deixa eu colocar aqui nessa página. Nós temos aqui, né, na primeira questão, listen and point. Nós temos aqui alguns períodos do dia. Eu vou colocar o áudio para vocês irem ouvindo. E aí, logo em seguida, eu explico o significado de cada uma das expressões que estão sendo utilizadas aqui, certo? Vou diminuir aqui um pouco o zoom. Ouçam aí com atenção. Vamos lá? Question number 1, listen and point. In the morning. In the afternoon. In the evening. At night. Noon. Midnight. Early. Late. Então, vamos lá, certo? O que é que significa cada uma dessas expressões? Nós temos aqui alguns períodos do dia, certo? Todas essas palavras, elas são relacionadas ao tempo, certo? Que é dividido em períodos. Nós temos um dia, ele é dividido em diferentes períodos. Primeiro período, in the morning. In the morning é o período da manhã. Então, in the morning é como se fosse de manhã ou pela manhã. E nós temos aqui um relógio, que ele demonstra os horários que fazem parte desse período da manhã. Então, nós temos aqui, por exemplo, 6 horas, né? 6 a.m. Esse a.m. sempre vai ser usado acompanhado de horas que fazem parte do período da manhã. Então, esse período da manhã aqui vai compreender desde 6 horas da manhã até as 12 horas, 12 p.m., né? Esse 12 p.m. aqui vai ser meio-dia. O nosso segundo período é in the afternoon, certo? Como o período da manhã é representado pela sigla AM, os outros períodos que compreendem tarde e noite, eles vão ser acompanhados dessa sigla PM, certo? E aqui, esse período da in the afternoon, ele conta do meio-dia, né, que é 12 p.m., até 6 p.m. Então, de 12 a 6, certo? De 12 a 6 p.m., de 12 horas, né, do meio-dia às 6 horas da tarde. O período in the evening é o período do início da noite. Em inglês, nós temos duas palavras diferentes que se referem ao período da noite. O primeiro período da noite é in the evening, que é de 6 horas até as 9 horas, né? In the evening. In the evening é como se fosse no início da noite, certo? E o segundo período da noite é at night. At night já é o período da noite, né? Que é o último período da noite, que é aquele que é mais tarde, certo? Aquele período que é mais tarde, que é de 9 horas da noite até meia-noite, certo? Quando a gente fala de meia-noite, aqui eles colocaram PM, mas na verdade é AM, certo? Que vai do período de 9 da noite a 12 AM. E aí a gente tem aqui, ó, meio-dia, a gente fala a palavra noon, noon significa meio-dia, e midnight significa meia-noite. 12 p.m., noon, que é meio-dia. 12 a.m., né, 12 a.m., midnight, que é meia-noite. E aí nós temos ainda expressões que também são relacionadas ao tempo. Early, que significa cedo, e late, que significa tarde.
ok? Junto com esse material, né, que é esse vídeo que vocês estão assistindo agora, eu coloquei para vocês também o áudio da questão número 2, né, que é a da questão listen and echo. Essas palavras que eu coloquei para vocês vão ouvir e vai ter o eco para vocês repetirem e praticarem a pronúncia dessas palavras, ok? Então, espero que todo mundo tenha entendido. Vamos recapitular. In the morning, pela manhã, que é o período de 6 horas da manhã ao meio-dia. In the afternoon, pela tarde ou à tarde, que é do período de meio-dia até 6 horas da tarde. In the evening, boa noite, né? De noite, que é o primeiro período da noite, que é de 6 horas da tarde até 9 horas da noite. E o último período da noite é at night, que é de 9 horas da noite às 12 horas, né? Que seria AM, que é meia-noite. Noon é o 12 AM, que é meio-dia. Midnight, 12 AM, que é meia-noite, certo? PM é meio-dia e AM, meia-noite. Early, cedo, e late, tarde, ok? Vou tirar aqui da página contínua, vou colocar aqui os dois juntos e agora nós iremos fazer o seguinte. A questão 2, né, vai ser o áudio que eu deixei para vocês no material da plataforma. E aqui nós iremos fazer o seguinte, nós temos uma música que se chama Let's Go. Let's Go é vamos, né, que é até o título desta unidade também. Vamos repetir aqui, ó. What time is it? Né? Que horas são? Let's go, let's go, let's go, né? Vamos, vamos e vamos. Nós temos aqui alguns horários no relógio, certo? Aqui o primeiro é It's 12 o'clock, né? São 12 horas completas. Essa expressão o'clock significa que são como se a gente fosse falar 12 horas em ponto, ou 1 hora em ponto, certo? Então, o o'clock ele sempre vai ser usado para falar de horas exatas. O que a gente vai fazer? Nós vamos ouvir a música, certo? E vamos completar os espaços aqui com o horário que é falado e também vamos ter que desenhar o relógio. Lembrando que ponteiro menor apontado para as horas, né? E o ponteiro maior apontado para os minutos. O maior aqui, se forem todas horas exatas, o maior sempre vai estar no 12 e o menor vai estar em algum desses outros números aqui. E a gente vai ter que colocar o número e o clock, certo? Então, vamos lá. Ouçam com atenção. What time is it? What time is it? Let's go, let's go, let's go. It's 12 o'clock, it's 12 o'clock, it's 12 o'clock, it's noon. What time is it? What time is it? Let's go, let's go, let's go. It's 7 o'clock, it's 7 o'clock, it's 7 o'clock in the morning. Vamos lá. Foi repetido na expressão what time is it? Essa expressão, eu já vou até destacar ela para vocês, porque a gente vai precisar usar essa expressão, certo? What time is it significa que horas são. Então, sempre que eu estiver fazendo essa pergunta, what time is it? Eu quero saber sobre o horário. Como é que a gente sempre vai começar falando sobre as horas? Nossas respostas sempre irão iniciar com a palavra it. Logo em seguida, a gente vai colocar o horário, nesse caso aqui em numeral, e o clock, que vai ser a indicação de que são horas exatas. Então, aqui ela falou, né? It's 7 o'clock, it's 7 o'clock, it's 7 o'clock in the morning. Primeiro, né, ela falou que it's 12 o'clock, it's 12 o'clock, it's 12 o'clock, it's noon, né? Que ela falou que eram 12 horas e era meio-dia. Nesse caso aqui, it's 7 o'clock. 7 é o número 7, ok? Que é 7 horas. Quando eu uso a expressão o apóstrofo clock, é a mesma coisa que se eu queira dizer, né, que são 7 horas em
ponto, certo? São 7 horas exatas, não é 7h01, não é 7h20, são 7 horas em ponto, 7 horas exatas, certo? E aí é que ela fala, it's 7 o'clock in the morning, certo? Vamos agora para o próximo, letra C. Vamos prestando atenção, né, que aqui ela está falando sobre todos os períodos do dia. Vamos aqui para a letra C. Vai repetir de novo, para aquela parte. What time is it? What time is it? Let's go, let's go, let's go. Vamos lá. What time is it? What time is it? Let's go, let's go, let's go. It's 2 o'clock, it's 2 o'clock, it's 2 o'clock in the afternoon. Então, aqui no caso, né, ela fala it's 2 o'clock, it's 2 o'clock, it's 2 o'clock in the afternoon. São 2 horas in the afternoon, né, 2 horas da tarde. Além da gente ter que colocar essas horas aqui, né, por escrito, a gente tem que desenhar um relógio. Vamos ver se eu consigo desenhar com vocês aqui com o mouse, certo? O que é que eu tinha explicado para vocês, ó, com relação às horas. A gente tem que fazer o seguinte. O ponteiro maior, ele sempre vai estar aqui apontado para o 12, certo? O ponteiro maior, ele vai estar apontado para o 12, porque é a indicação dessa hora exata, certo? Nesse caso aqui, ó, o ponteiro maior está apontado para o 12, que está dizendo que são 7 horas, né? Então, o menorzinho, ele vai ter que estar apontado para o número 7, que no caso é aqui. Vamos ver se eu consigo aqui desenhar. Vamos ver aqui se vai dar certo. Só está querendo apontar aqui para o 8. Bem, como eu disse para vocês, aqui é um pouquinho complicado desenhar com esse mouse. Vamos lá, deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá um pouco torto, né? Mas enfim, vamos lá. O menor, ele é apontado para o 7 e o maior, ele é apontado para o 12, quando a gente vai falar de horas exatas, certo? Então, no caso aqui, o do próximo. O próximo são 2 horas. Então, ponteiro grande apontado para o 12, ponteiro pequeno apontado para o 2, certo? Então, vamos ver aqui o próximo. Vamos lá. Aqui, ó, ponteiro grande apontado para o 12, ponteiro pequeno apontado para o 7. Mais ou menos, né? Mas de vocês vai ficar reto. Vamos aqui para o próximo. Letra D e letra E. São 2. Vamos lá, continuando. What time is it? What time is it? Let's go, let's go, let's go. It's 6 o'clock, it's 6 o'clock, it's 6 o'clock in the evening. Então, aqui ela fala it's 6 o'clock, it's 6 o'clock, it's 6 o'clock in the evening. 6, né? O apóstrofo clock, né? São 6 horas exatas, in the evening, significa que são 6 horas da tarde, né? Que isso é o período, né? O primeiro horário do período da noite. Então, vamos lá, mesma coisa. Ponteiro grande aqui apontado para o 12. Vamos ver aqui se eu consigo fazer reto. Se eu não conseguir fazer reto, mas vocês conseguem aí, certo? Ó, o ponteiro grande apontado para o 12 e o ponteiro pequeno apontado para o 6, certo? São 6 horas. Isso dá certo. Pronto, ó, o ponteiro pequeno aqui apontado para o 6, ok? Vamos aqui para o último horário, né? Se ela falou in the evening, né? O próximo vai ser at night, né? Que é o último período do dia. Então, vamos lá. Último horário, prestem atenção. What time is it? What time is it? Let's go, let's go, let's go. It's 10 o'clock, it's 10 o'clock, it's 10 o'clock at night.
Então, vamos lá. O último horário é 10 o'clock at night, né? Que ela fala aqui. Então, 10 o'clock são 10 horas. Então, ó, quando a gente tem o'clock, significa que são horas exatas. Se a hora exata, o ponteiro maior vai estar apontado para o 12, certo? E o menor apontado para o 10, certo? Então, ó, sempre que vocês... Não sei se todos vocês já sabem interpretar relógio analógico, certo? Mas ele é interpretado assim. Horas exatas, o ponteiro maior, ele sempre vai estar apontado para o 12, né? Que indica os minutos. 12, no caso aqui, são 0 minutos, certo? E o menor, ele é apontado para as horas, ok? Só esse primeiro aqui que ficou bem torto, mas vamos lá. Vamos tentar aqui de novo. Tem um problema aqui com o número 7, né? Mas tudo bem. Então, ó, o ponteiro maior, ele sempre vai ser apontado aqui, ó, para as horas, que é o 12. E, aliás, para os minutos, certo? E o menorzinho, ele é apontado para as horas. No caso aqui, ó, 7 horas. Melhorou. Então, vamos lá. Sabendo disso, né, que nós vimos na música, nós vamos vir aqui agora, ó, para a parte da questão número 6, que é a nossa última questão para responder aqui. Que foi que eu falei para vocês? Eu destaquei para vocês aqui essa pergunta, né? Mas vamos destacar de novo. Quando eu quero saber o horário, eu sempre uso a pergunta What time is it? Certo? Então, eu uso What time is it? What time is it? What time is it? Que horas são? Nossos horários, eles sempre vão começar com a expressão it's, certo? Que é essa expressão aqui, ó, a palavra it's. E aí, a gente tem o seguinte, certo? A gente sempre inicia com it's, certo? Ó, que observem que nós temos aqui várias respostas, todas elas começam com it's. Quando eu vou me referir, por exemplo, a meio-dia ou meia-noite, eu posso colocar it's noon, no caso que é meio-dia, ou it's midnight, que é meia-noite. Posso colocar também o horário em numeral. Não vou pedir que vocês escrevam por extenso, viu? Sempre vai ser numeral, que é mais fácil. It's 2:30, né? Que é 2:30. Ou posso também colocar, quando forem horas exatas, o horário acompanhado de o'clock e também do período do dia. It's 2 o'clock in the afternoon, né? São 2 horas da tarde. Então, vamos lá. Aqui, nós temos algumas perguntas e a gente tem que circular a resposta correta, certo? Já dei modelos aqui de como nós respondemos a pergunta What time is it? Sempre tem que ser acompanhado, tem que começar com it's acompanhado do horário, que vai ser um numeral, certo? Então é bem fácil. Vamos aqui para a letra A. What time is it? Que horas são? It's 4 o'clock in the morning ou in the morning? Se a minha pergunta é What time is it? Certo? Se a minha pergunta é What time is it? Deixa eu mudar aqui a cor porque está igual a resposta. What time is it? Se eu tenho what time is it, a minha resposta correta tem que ter um número. Sempre tem que ter um número, tia? Sempre tem que ter um número. Então, a minha resposta correta aqui, ó, vai ser a primeira. It's 4 o'clock in the morning. Certo? Aí eu tenho novamente que a mesma pergunta. Eu vou colocar aqui de amarelo, ó. What time is it? A resposta correta tem que ter o quê? Um número. Então, a resposta correta vai ser a última. It's 3 o'clock in the afternoon. Certo? It's 3 o'clock in the afternoon. Ok? Entendido até aqui? Sim, né? Bem fácil. Então, relacionado a essas duas páginas, ó, vocês podem ter como referência a página número 24 e a página número 25. Referência para quê, teacher? Referência para vocês responderem a atividade de casa. Nossa atividade de casa vai estar em quais páginas?
página 9 e página 10 de onde? Do workbook. Página 9 vai ser relacionada aqui à página 24 e página 10 vai ser relacionada aqui à página 25, né? Que é a pergunta e a resposta. Próxima aula, nós retornamos fazendo a correção dessas duas páginas, ok? See you in the next class. Bye, bye.